O livro de 1 a Pedro, capítulo 4, no versículo 19, diz o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entrega a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? O que é sofrer segundo a vontade de Deus? Primeiramente, é lutar contra as vontades da carne, os desejos carnais. Né? Lutar contra o pecado. A palavra diz: aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que prostituía não prostitui mais. É lutar contra os desejos, né? Que antigamente, em tempos anteriores, nos prendia nos vícios da droga, do sexo, da prostituição, do roubo. Hoje lutamos contra esses desejos. Isto é sofrer segundo a vontade de Deus. E também sofrer pelo nome de Jesus, né? Negando o mundo, né? Os convites. Muitas vezes nós somos ignorados, muitas vezes se riem da gente por não fazer as práticas mundanas, mas hoje vivemos segundo a vontade de Deus. Então a palavra diz aqui: os que sofrem segundo a vontade, entrega a sua alma. É orar, se consagrar ao Senhor, colocar a sua vida diante de Deus, sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, sabendo que estamos agradando a Deus e não ao mundo. Isto é sofrer segundo a vontade de Deus. A palavra continua falando aqui: entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é a prática do bem? Não é a prática de fazer o bem aos outros, mas fazer bem a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, tendo alegria por estar na presença do Senhor. Essa é a prática do bem para Deus. No versículo 15 diz o seguinte: que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitores, ou como se mete na vida de outros. Quer dizer, não sofrer pelo pecado. No versículo 16: mas se sofrerem como cristãos, não se envergonhem. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, esse sofrimento que nos tira do mundo, mas nos coloca na presença de Deus, isso nós devemos glorificar a Deus. É um sofrimento que nos traz alegria. E olha o que diz a palavra aqui, o ensinamento, está no capítulo 5, versículo 6. Sobre todo esse sofrimento, sobre toda essa dor que nós temos como cristão, que nós sofremos por amor a Cristo. Capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se debaixo das mãos de Deus, na presença de Deus, é ser humilde diante do Senhor, reconhecendo-o como Senhor Salvador, como o Deus da nossa vida, o Deus Criador e Deus Salvador. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então chegará o tempo que o Senhor irá nos tirar desse sofrimento e irá nos exaltar. Isso muitas vezes, e a grande maioria das vezes, o Senhor está falando, não é deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno, mas irá nos exaltar na sua glória, na sua presença, né? Depois deste mundo, depois desse tempo, no tempo por vir. Pode nos exaltar? Sim. Pode nos colocar numa situação confortável. Deus pode fazer tudo na nossa vida, mas principalmente Ele não quer que nós venhamos a nos sentir confortável nesse mundo, a gostar dessa época, deste mundo que jaz no maligno, mas que viemos ansiar, né? Ter anseio pelo tempo por vir, que é a morada definitiva na presença do Senhor. Por isso nós cristãos temos esse sofrimento em Cristo, que nos traz alegria. Sofrer por Cristo nos traz alegria. E temos esse repúdio. Nós não nos sentimos à vontade neste mundo, na presença do pecado, mas nós exortamos o pecado e nos separamos para o Senhor. E em tempo oportuno, o Senhor irá nos exaltar. Em nome de Jesus, guarde a sua vida, guarde seus caminhos na presença do Senhor. Creia que Ele está preparando o melhor para nós. O Senhor Jesus disse: irei para a casa do meu Pai, irei preparar uma morada para todos vós. A casa do meu Pai tem muitos quartos, então Ele está lá.
trabalhando a nosso favor, preparando a nossa morada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.